uma experiência mais imersiva, recomendo que utilize fones de ouvido. Olá! Que bom estar conversando com vocês novamente, finalmente retornando aqui com mais episódios para o nosso pod. Se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio e ainda não conhece o Mística Lua, aqui fica o convite para você participar desse círculo sagrado, esse círculo mágico de todos os amantes do ocultismo, das artes místicas e tudo que é lindo dentro do sobrenatural. Meu nome é Stephanie, criadora e idealizadora deste podcast. Sou praticante de bruxaria natural há alguns anos, sou espírita umbandista e estudante de astrologia, de tarô e muitas outras coisas dentro deste mundo maravilhoso e diverso. Bem, hoje eu vim contar aqui um pouquinho para vocês o que rolou aí nesse ano, como que foi esse ano e o que nos espera no episódio de hoje, super especial, com a energia de fogo de Sagitário que acabou de começar nesse finalzinho de novembro, uma semana maravilhosa que começou com lua cheia em Gêmeos, propícia para a gente conversar bastante. O que vocês podem esperar aqui? Vamos falar sobre relatos e vivências desta bruxa solitária que vos fala, que acabou de finalizar o primeiro retorno de Saturno. Se você ainda não conhece, vai conhecer aqui. E se ainda não viveu, aproveite para se preparar. Uma bruxa que viveu um ano sabático da bruxaria, com uma redução assim, nas práticas, uma mudança de vida. Quais são os insights, quais as coisas que mudaram, mas que me aproximaram ainda mais para esse mundo. Sabe, quando a gente fica... Eu nunca tive dúvidas disso, claro, mas em algum momento você pensa, vou deixar, vamos fazer isso com calma, enfim, aí fica ali, sempre tem algo te puxando. E nossa, esse ano eu tive muitos puxões devido a essas mudanças e agradeço, sou super grata por isso, porque me trazem sempre para continuar no meu caminho. E como eu já dei uma palhinha ali no início, contando que Sagita acabou de entrar essa energia de exploração, de criação, de aventura, de se jogar no mundo e aprender, mas aprender com sabedoria e compartilhar todos os ensinamentos. Estamos aí aliados a essa lua maravilhosa, cheia no ápice, que começou essa semana com Gêmeos. Então imagine a energia da comunicação e de várias outras coisas que estão envolvidas aí nessa semana maravilhosa. Sim, estou falando no finalzinho de novembro desse mês, que eu sou apaixonada, meu mês, né? Foi muito bem vivido, cheio de informações, de coisas novas, de um ano novo. Vamos falar, né, sobre o retorno de Saturno, dessa pessoa aqui. Mas gostaria de voltar para esse pequeno assunto aqui sobre a lunação e o signo que está regendo agora, o signo solar, que é muito engraçado, né? A gente começou aí Sagita, uma semana praticamente, entrou e veio agora essa lunação em Gêmeos. E além disso, jogando cartas, porque sou aprendiz e ao mesmo tempo praticante de tarô, essa semana saíram para mim as cartas falando pela milésima vez, aí a minha conexão com a minha intuição cada vez mais aflorada e cada vez mais aquele tapa na cara, né? Vai falar, vai ensinar, vai compartilhar o que você aprendeu, os seus estudos, porque você só estuda, então compartilhe, né? Para que tanto conhecimento se não é para compartilhar, se não é para colocar em prática, não é mesmo? E ainda mais engraçado que tenho dentro do meu mapa ali, nodo sul em Gêmeos e nodo norte em Sagitários. Imagine, gente, é muita informação para um episódio só. Mas digamos que é uma semana muito especial.
é um episódio mega especial e por isso pode ser um pouquinho mais longo. Mas bora então, você vem comigo nessa. Vou contar pra vocês que essa pessoa aqui, estudante de astrologia, uma astróloga em formação oficialmente, né? Eu posso dizer aí, posso descartar os anos anteriores que eu fui mera pesquisadora, mega pesquisadora, aspirante, né? Leitora de revistinha do João Bidu, da Capricho, seguidora de vários perfis aí com horóscopos. Hoje é bem difícil, assim, olhar para isso e ver o tanto que eu agreguei, tanto conhecimento rico que eu tive acesso e que, assim, nossa, descarta totalmente as possibilidades antigas, aí, as coisas que as pessoas sempre tiveram acesso, né? Tem muito mais coisa por trás. E eu, como boa escorpiana, fazendo jus a este signo maravilhoso, essa energia incrível, me retirei para estudar, para aprender. E claro, houveram diversas mudanças na minha vida esse ano, assim, que condizeram muito com a fase que eu estava passando no meu retorno de Saturno. Vamos direto a esse assunto que eu falei bastante sobre ele aqui. E é uma coisa que pega muito, né? Porque eu descobri esse ano, estudando, do nada, foi através de um podcast de astrologia, que eu ouvi falando sobre o retorno de Saturno e falando de 30 anos, e eu fui pesquisar. E para o meu espanto, meu Saturno já estava finalizando o retorno dele, né? Saturno leva 29 anos, né, entre 28 e 29 anos, para dar uma volta inteira, para voltar exatamente ao mesmo ponto em que estava quando você nasceu. Então, a cada 29 anos, que é a média, né, que a gente conta aí, ele retorna para esse ponto. Eu que acabei de viver ele agora aos 29, vou viver de novo aos 59. Se os deuses me permitirem, vou viver mais 29 ainda. E a gente vai seguindo, né? Só que, para quem tem um conhecimento mínimo da astrologia, sabe que Saturno, né, o famoso Saturnão, é conhecido como o velho chato. Ele é aquele planeta que puxa o pé mesmo, que pega no pé, que é da maturidade, que é o velho do rolê, né? Aquele que é aquele que quer fazer tudo certinho, que quer a organização, quer manter a ordem. Então, Saturno, ele é o que traz a gente para a consciência do que tem que ser feito, né? Por isso, é muito associado aí o nosso retorno de Saturno dentro da astrologia, é muito associado à crise dos 30, né? Que todo mundo vai chegando nessa fase e fala, poxa, chegando aos 30, o que eu fiz da vida? Nossa, eu vou ficar mais sério agora, né? É uma transição de uma fase, principalmente nessa nova geração, que antigamente as pessoas ficavam, né, já se consideravam aí mais velhas, adultas, mais maduras a partir dos 20, né? Haviam muitos casamentos antes dessa idade e hoje não, nossa geração está jogando cada vez mais para frente. Então, hoje os 30 é o novo 18, né? Se a gente for olhar, então é como se fosse a transição do jovem adulto, né? Quando passa para o 30 é a meia-idade. Nossa, é muita responsabilidade que vem junto e tal, e uma pressão da sociedade. Hoje a gente não sente tanto isso, principalmente as novas gerações. Eu que sou aí dos anos 90 ainda sinto um pouco, mas por pura e espontânea pressão minha mesmo, cobrança minha, principalmente por ter o ascendente em Virgem, né? Imaginem como que a pessoa que tem um certo perfeccionismo nesse sentido. Mas em resumo, o retorno de Saturno é isso, quando você está chegando perto dos 30. E aí muitas energias, muitas coisas começam a trabalhar para isso. O Saturno está chegando perto, você começa a sentir essa energia, começa a repensar, começa a viver muitas coisas que vão te fazer sair da zona de conforto, que vão te fazer crescer, tá? Tá na hora de mudar. Se você demorou 29 anos para perceber isso, que você tem, sua missão é essa, seu propósito é esse, ou você tem que fazer alguma coisa da sua vida, você começa a ter esses insights aí. Às vezes
não precisa nem do empurrão de Saturnão, né? Você já vê isso ao decorrer do tempo, não é mesmo? Então, eu vivi isso nos últimos 2 anos que meu Saturno entrou, quando eu estava na metade aí dos meus 28, e veio até metade desse ano. E muita coisa aconteceu. E assim, pra ser drástico mesmo, pra mudar na real a minha vida, mudar quem eu sou, teve muita coisa envolvida. Então, isso também mudou a minha rotina, a minha forma de ver a perspectiva em relação a diversas coisas, sabem? Por isso, inclusive ao que eu estava aprendendo, ao caminho que eu estava seguindo dentro da espiritualidade. Vou contar um pouco mais também. E é bem nesse ponto que a gente chega ao título desse episódio, a sacerdotisa. Poxa, por que a sacerdotisa? Já que ela ficou aí um ano meio que sabático, um pouco afastada das práticas. Não é tão assim, né? A sacerdotisa no tarô, ela é uma mulher observadora, uma mulher aprendiz, estudiosa. Ela vê, ela enxerga, está pronta para receber as mensagens e ouvir a intuição dela. Ela está pronta para qualquer momento que ela precisar poder acessar a sabedoria que vem de dentro. E não há melhor assim forma de resumir o que eu sinto, como foi esse ano para mim. Foi exatamente assim. Pronta para poder colocar tudo em prática, porém ouvindo o meu interior. Gente, vocês não têm noção o quanto que eu desenvolvi a minha intuição esse ano. Depois de muitos aprendizados no último ano, eu comecei esse ano de maneira diferente e tanto com esse aprendizado, essa formação na astrologia, quanto na do tarô. E o tarô, ele é uma ferramenta, claro, toda ferramenta divinatória, oracular, ela tem esse poder de trazer a mensagem pra gente de forma até mais clara. Muitas vezes tem gente que ainda tem um pouco de dificuldade de se conectar. Às vezes não é a ferramenta certa. A gente vai escolhendo, né? Porque eu tentei as runas nórdicas, não me conectei ainda com essa ferramenta, mas o tarô foi um chamado. Foi impressionante como ele chegou na minha vida. E foi um clique assim, e eu quis do nada e eu comecei a aprender, e daí vieram muitas mensagens, veio um autodesenvolvimento espetacular. E aliado, aí começaram, né? Vem as mensagens pelo tarô, às vezes me vem a intuição de joga uma carta, está na hora de jogar. Tem outras ferramentas de oráculo também, mas que são mais simples e que alinhadas eu tiro uma carta do tarô e esses oráculos complementam com a mesma mensagem, assim, para fechar o círculo. É uma coisa de louco. Sem contar os sonhos. Então eu comecei a ter, inclusive estou atualmente anotando sonhos. Eu tinha isso antes e meio que parei um pouco, porque a gente acorda correndo, vai fazer tudo correndo, né? Perde um pouco daquela paz na rotina diária, e que eu já voltei a estabelecer, porque no início do ano foi mais caótico. Mas com essa perda eu parei de anotar, enfim, eu ficava guardando na cabeça, tirava minhas dúvidas, perguntava para as cartas e aquilo ficou na época mesmo que eu sonhei. E o interessante é você ter o livro, o caderno dos sonhos, o diário dos sonhos, para você fazer essas anotações, comparações. Às vezes tem muito de você sonhar algo parecido, às vezes até o mesmo sonho já ocorreu comigo. É muito importante. Estou vendo isso cada vez mais agora que estou restabelecendo minhas rotinas e práticas, rituais. Vejo como que isso faz a diferença, porque a gente começa a conectar tudo. É impressionante como tudo vai se conectando. E ao mesmo tempo aos meus estudos, porque daí eu comecei a ter insights de estudar sobre deusas, as outras deusas que eu ainda não conhecia, de outras culturas, inclusive.
E vamos falar sobre isso um pouco mais pra frente, sobre alguns livros que eu tenho lido e me aprofundado mais, mas é incrível como que você descobre um mundo vasto e como isso depois vai se conectando, não só com as mensagens que vão chegando para mim, mas o que essas mensagens têm para minha vida, para o momento que eu estou vivendo naquele momento, né? Para o momento que eu estou vivendo. Então, assim, é algo espetacular. E isso tem me ajudado, pelo menos por ter reduzido um pouco das práticas que eu tinha, né? Os rituais nos sabás ou nas luas, que deu uma reduzida, mas não uma parada total. Esse ano eu fiz sim rituais, mas o tarô vem repondo, e não só o tarô, a prática da astrologia, o autoconhecimento, o conhecimento do outro, aí me faz me enxergar muito e aprender a enxergar o outro, sem contar as práticas com ervas, cristais. Se tem uma coisa que eu sou, não é louca de erva e nem louca do cristal, é louca de tudo, porque eu sou apaixonada com todos. Então, tenho agregado muito aos meus aprendizados e utilizado isso no dia a dia. Agora, por exemplo, aqui na minha mesa estou com um cristal aqui, maravilhoso. Todo dia eu vou trocando, colocando de acordo com o momento, com a energia que eu quero que aquilo emane para o meu ambiente. Então, isso são pequenas práticas que a gente mantém no dia a dia, que nos mantém também conectados com o divino, com a nossa vida espiritual. Mas fica a dica aqui, se você gostaria de ouvir um conselho de alguém que experimentou, já testou várias coisas, está em constante aprendizado e pode falar com propriedade, esse é o momento. Não deixe de fazer as pequenas práticas do dia a dia, são elas que te conectam com algo maior. Nem sempre a gente tem um espaço para poder ritualizar, nem sempre a gente tem um tempo assim para ritualizar, mas a gente precisa separar esse tempo. Nem que seja enquanto você come, eu tenho muito isso. Quando eu tomo café da manhã, eu me conecto ali, desde o momento que eu acordo até o momento que eu tomo café, que enquanto eu tomo café eu leio um livro ou ouço algum mantra. Ali é um momento sagrado para mim, eu estou comendo, é um ritual, é uma ritualização minha. Então, não ache que você precisa ter uma ferramenta como tarô, cartas ou búzios ou enfim, qualquer outra coisa que exista de ferramenta para poder se conectar. A ferramenta é sempre nós mesmos, né? Então, trabalhe com as plantas, né? Se exponha à natureza, esteja nela, porque é daí que começam a aparecer as coisas. Eu, quando vou dar um passeio ao ar livre, vou numa cachoeira, eu já volto assim de espírito renovado e tudo pra mim é novo, tudo é maravilhoso, a cabeça limpa. É incrível como que funciona bem. Então, vale a pena testar e, claro, não deixem de anotar aí seus sonhos, anotar os insights que você tem durante a noite. Você, com o tempo, vai começando, além de ter uma conexão maior, entender melhor a partir dos seus sonhos, o que o seu subconsciente ou que estão tentando contar, né, estão tentando dizer para você, vai começar também a ter sonhos lúcidos, vai saber ali que está no momento de sonho e começar a ter, não digo que um controle, né, não sei se isso é comprovado, mas você começa a ter uma ideia melhor ali dos seus sonhos, enfim. É muito interessante isso, estou praticando. E toda bruxa tem que ter o seu diário dos sonhos também, né? E para não ficar cada vez mais longo, porque se deixar, esta pessoa que vos fala vai virar a noite conversando e contando causos e relatos diversos aqui. Vou contar para vocês, né? Uma novidade no nosso podcast. Ele agora está na plataforma Orelo. Se você está ouvindo da Orelo, seja muito bem-vindo. Se está ouvindo de outra plataforma de áudio, te convido a conhecer a plataforma Orelo. Você vai ouvir nosso podcast de forma gratuita, mas lá a gente tem a oportunidade de criar uma comunidade. Vocês vão ver que
Tem alguns planos lá que você pode seguir, apoiar o podcast e vários benefícios a partir disso aí. Inclusive um deles, né, em um desses apoios aí, você consegue participar do Clube do Livro. Nós vamos começar aí em 2024. O nosso círculo mágico, pretendo aumentar cada vez mais nossa comunidade e nos conectarmos, estarmos mais próximos, cada vez mais próximos. Então, a partir de todo esse conhecimento, de todo aprendizado e muitos livros lidos durante esse ano e alguns ainda na lista para ler, vamos discutir, compartilhar materiais, fazer encontros ao vivo, assim, online, que a gente vai poder se ver e conversar. Vai ser muito legal. Então, convido vocês a conhecerem, ouvirem por lá também, que já é um apoio para o podcast. E, claro, deixem suas sugestões para os próximos episódios. Conta aqui o que você achou, se você se identificou e se quer deixar sua opinião a respeito de alguma coisa. E, claro, nos encontre lá no Instagram, né? A gente ficar um pouco mais próximo também para conversar, para trocar ideias, para ver mais conteúdos que vou compartilhar lá também. @amísticalua. Tudo na descrição aqui desse pod você vai encontrar, tá bom? Um beijo, espero que esse episódio tenha sido super útil para você e até o próximo.